Empresário finge sair e deixa a geladeira cheia para testar gêmeos da babá. 2 horas depois volta e vê algo que o faz cair de joelhos no chão, chorando. Vinícius Almeida encheu sua geladeira de chocolates importados, sorvetes premium, guloseimas de luxo. Fingiu que sairia por 2 horas. O alvo? Theo e Giovana, gêmeos de 6 anos que a babá Fernanda precisou levar ao trabalho. Mas Vinícius não saiu. Ficou escondido atrás da porta da despensa, espiando cada movimento. Queria provar que estava certo em desconfiar. Mas o que viu e ouviu naquelas 2 horas destruiu completamente tudo que acreditava sobre pessoas e dinheiro. 2 crianças acabaram dando a lição mais brutal que esse milionário já recebeu na vida. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. A manhã de terça-feira começou como todas as outras na mansão de Vinícius Almeida, no bairro dos Jardins, em São Paulo. O empresário tomava seu café enquanto revisava e-mails no tablet, quando ouviu a campainha tocar pontualmente às 7 da manhã. Era Fernanda Costa, sua babá, sempre pontual, sempre educada, sempre impecável no trabalho. Mas hoje havia algo diferente no rosto dela. Uma expressão de constrangimento que Vinícius notou imediatamente. Fernanda entrou pela porta da cozinha, como fazia todos os dias, mas dessa vez não estava sozinha. Atrás dela, 2 pequenos vultos se escondiam timidamente. Vinícius ergueu os olhos do tablet e viu 2 crianças de cabelos escuros, olhos curiosos e mochilas coloridas nas costas. Theo usava uma mochila azul com estampa de dinossauros. Giovana carregava uma rosa com unicórnios brilhantes. "Bom dia, seu Vinícius", Fernanda disse com a voz um pouco trêmula. "Eu preciso pedir uma enorme compreensão do senhor hoje. A escola dos meus filhos avisou ontem à noite que não haverá aula por causa de um problema no encanamento. E a dona Conceição, minha vizinha que sempre fica com eles nessas emergências, teve que viajar para o interior porque a irmã dela adoeceu." Vinícius observou o nervosismo crescente de Fernanda. Ela entrelaçava os dedos, mordia o lábio inferior, desviava o olhar. Era óbvio que aquilo a incomodava profundamente. Ele conhecia Fernanda há 2 anos. Ela nunca havia faltado um dia sequer. Nunca havia pedido favores. Sempre foi discreta, competente e dedicada ao trabalho de cuidar da organização da casa. "Eu sei que não é o combinado", Fernanda continuou rapidamente, as palavras saindo atropeladas. "Sei que o senhor não contratou uma babá para trazer os próprios filhos junto, mas eu não tenho mais ninguém para deixar eles. Se o senhor preferir, eu posso faltar hoje e repor o dia no sábado, sem problema nenhum. Ou posso..." "Fernanda", Vinícius interrompeu, levantando a mão. "Respira." Ela parou de falar, os olhos arregalados, esperando a sentença. Vinícius olhou para as 2 crianças. Theo e Giovana permaneciam quietos, bem comportados, quase como se estivessem em uma entrevista de emprego. Theo segurava a mão da irmã. Giovana mordia o lábio exatamente como a mãe fazia quando estava nervosa. Eram claramente bem educados. Não estavam chorando, gritando ou fazendo escândalo como tantas crianças que Vinícius já havia visto em restaurantes e shoppings. "Pode trazer", Vinícius disse finalmente, voltando a atenção para o tablet. "Só garante que eles não quebrem nada valioso. Tenho algumas peças de arte que custaram uma fortuna." "Senhor, eu prometo que vou vigiar eles o tempo todo", Fernanda disse aliviada, colocando as mãos no peito. "Eles são muito calmos, muito educados, não vão incomodar em nada. Nem vai perceber que eles estão aqui." Vinícius acenou com a cabeça, dispensando o assunto. Fernanda conduziu os gêmeos para o quarto de hóspedes, nos fundos da casa, onde costumava guardar os produtos de limpeza e organizar as roupas passadas. Mas enquanto tomava o último gole de café, observando-os desaparecerem pelo corredor, algo começou a roer por dentro da mente de Vinícius. Uma ideia, uma dúvida, uma oportunidade. Fernanda parecia honesta, parecia confiável,
Mas Vinícius não chegou onde estava confiando cegamente nas pessoas. Construiu seu império exatamente porque sempre verificava, sempre testava, sempre confirmava. Quantas vezes já havia sido enganado por funcionários que pareciam honestos? Quantas vezes confiou e se arrependeu? E agora, ela traria os próprios filhos para dentro da casa dele. Crianças pequenas, crianças que provavelmente nunca viram chocolates importados, sorvetes premium, guloseimas de luxo. Crianças que, segundo ele imaginava, certamente não resistiriam à tentação se vissem uma geladeira recheada. Vinícius sorriu sozinho. Um sorriso que misturava desconfiança e determinação. Finalmente, teria a chance de descobrir a verdade sobre Fernanda Costa. Vinícius Almeida passou a manhã inteira planejando cada detalhe da armadilha como se fosse uma operação militar. Trancou-se no escritório por quase 1 hora, rabiscando anotações em um bloco, calculando tempos, imaginando cenários. Sentia-se como um detetive prestes a desmascarar um grande criminoso. Ou pelo menos era assim que justificava para si mesmo o que estava prestes a fazer. A primeira parada foi o supermercado mais caro da região, aquele que vendia produtos importados e onde uma simples barra de chocolate custava o equivalente a um almoço completo em um restaurante popular. Vinícius encheu o carrinho sem olhar preços. Chocolates suíços, belgas, franceses, sorvetes italianos de pistache, framboesa e stracciatella. Biscoitos recheados ingleses, geleias austríacas, bombons alemães em caixas douradas, pudins franceses em potes de vidro, iogurtes gregos com mel orgânico. A atendente do caixa olhou impressionada para a quantidade de guloseimas. "Festa de aniversário?" ela perguntou sorrindo. Vinícius apenas acenou com a cabeça, pagou os quase R$ 2.000 sem pestanejar e saiu carregando 6 sacolas pesadas. De volta à mansão, verificou discretamente onde Fernanda estava. Ela organizava toalhas no banheiro do 2º andar, enquanto os gêmeos desenhavam silenciosamente no quarto de hóspedes. Perfeito. Vinícius tinha tempo. Entrou na cozinha como um ladrão na própria casa, olhando para todos os lados, suando frio. Abriu a geladeira gigantesca de 2 portas e começou a organizar estrategicamente cada item. Colocou os chocolates na prateleira da frente, bem visíveis, impossíveis de ignorar. Os sorvetes premium no freezer superior, ao alcance fácil de crianças. Os biscoitos e pudins nas gavetas transparentes de baixo, como se estivessem pedindo para serem descobertos. Deu um passo para trás e admirou a obra. A geladeira parecia um comercial de televisão, brilhante, tentadora, irresistível. Nenhuma criança do mundo conseguiria resistir àquilo, pelo menos era nisso que Vinícius acreditava. Agora vinha a parte mais complicada do plano. Originalmente, havia pensado em instalar uma câmera escondida. Chegou a pesquisar na internet modelos pequenos, discretos, modernos, mas desistiu da ideia. Câmeras deixavam rastros, gravações podiam ser descobertas, e além disso, havia algo mais eficiente, mais direto, mais real. Ele mesmo ficaria escondido. Vinícius analisou a cozinha com um olhar estratégico. A despensa era o lugar perfeito. Ficava ao lado da geladeira, tinha uma porta com abertura suficiente para espiar sem ser visto, e era grande o bastante para que ele ficasse lá por horas se necessário. Entrou na despensa, posicionou-se atrás da porta entreaberta e testou a visão. Perfeito. Conseguia ver toda a geladeira, a mesa da cozinha e parte da sala de estar. Só havia um problema. A despensa não tinha cadeira. E ficar em pé por 2 horas seria um sacrifício considerável para suas costas de executivo acostumado com poltronas ergonômicas. Mas sacrifícios eram necessários em nome da verdade. Vinícius saiu da despensa e foi até o espelho do banheiro social. Precisava ensaiar. Precisava que a desculpa fosse convincente, natural, crível. Ajeitou a gravata,
limpou a garganta e começou. Fernanda, infelizmente surgiu uma reunião urgentíssima no escritório. Não, soava artificial demais. Tentou novamente. Fernanda, preciso resolver um problema urgente com um cliente. Melhor, mas ainda faltava algo. Mais uma vez. Fernanda, vou precisar sair por umas 2 horas para resolver uma emergência de trabalho. Perfeito, direto, simples, crível. Olhou-se no espelho e quase riu da própria cara. Ali estava ele, Vinícius Almeida, empresário de sucesso, dono de uma fortuna construída com trabalho duro, prestes a se esconder em uma despensa para espiar 2 crianças de 6 anos e uma babá. Por um breve segundo, uma pontada de vergonha atravessou seu peito. Será que estava exagerando? Será que aquilo tudo não era simplesmente ridículo e paranoico? Mas a dúvida foi rapidamente substituída pela justificativa que sempre usava. Não era paranoia, era precaução, era inteligência, era exatamente por ser cauteloso assim que nunca havia sido enganado nos negócios. Bem, quase nunca. Respirou fundo, ajeitou a gravata mais uma vez e saiu do banheiro determinado. O teste estava pronto. A armadilha estava montada, a geladeira estava recheada. Agora só faltava a execução do plano. Vinícius desceu as escadas com passos firmes, ensaiando mentalmente pela 10ª vez a frase que diria. Encontrou Fernanda na sala de estar, dobrando mantas que ela havia acabado de lavar. Os gêmeos continuavam no quarto de hóspedes, suas vozes infantis murmurando baixinho enquanto brincavam. Fernanda, Vinícius chamou, tentando soar natural, mas conseguindo apenas parecer excessivamente formal. Preciso sair por umas 2 horas. Surgiu uma emergência de trabalho que não posso adiar. Fernanda ergueu os olhos, claramente preocupada. Algum problema sério, seu Vinícius? Nada demais, apenas questões burocráticas chatas. Ele olhou o relógio de pulso dramaticamente, como havia visto em filmes. Devo voltar por volta do meio-dia. Você e as crianças ficarão bem aqui sozinhos? Claro, senhor. Pode ficar tranquilo. Vou continuar com a limpeza e as crianças estão entretidas desenhando. Fernanda sorriu gentilmente. Nem vai perceber que estamos aqui. Vinícius acenou com a cabeça, pegou as chaves do carro que estavam no aparador da entrada, fez questão de bater a porta ao sair e até ligou o carro na garagem para dar mais realismo à farsa. Esperou 2 minutos com o motor ligado, desligou tudo e voltou sorrateiramente pela porta dos fundos, aquela que dava direto para a área de serviço. Tirou os sapatos para não fazer barulho, segurou-os nas mãos e atravessou o corredor como um ladrão. Seu coração batia acelerado. Suava frio. Sentia-se absolutamente ridículo, mas ao mesmo tempo estava comprometido demais com o plano para desistir agora. Entrou na despensa, posicionou-se atrás da porta entreaberta e esperou. Daquela posição privilegiada, conseguia ver perfeitamente a cozinha inteira, especialmente a geladeira reluzente com seu tesouro de guloseimas. Não demorou muito. Cerca de 15 minutos depois, ouviu as vozes se aproximando. Primeiro Fernanda, depois as vozes agudas e animadas de Theo e Giovanna. Vinícius prendeu a respiração. Tio Vinícius teve que sair, mas podemos ficar aqui na sala enquanto eu termino de organizar as coisas, Fernanda explicava pacientemente. Vocês podem continuar desenhando aqui na mesa. Tá bom, mamãe, Giovanna respondeu. Mas eu tô com sede. Pode pegar água? Claro, meu amor. Foi quando aconteceu. Fernanda abriu a geladeira. Vinícius, escondido atrás da porta da despensa, viu o momento exato em que os 3 ficaram paralisados diante do espetáculo de cores, brilhos e embalagens luxuosas que ele havia cuidadosamente organizado. Mamãe! Theo gritou tão alto que Vinícius quase pulou do susto dentro do esconderijo. Olha isso! É a geladeira do Willy Wonka! Giovanna juntou as mãozinhas como se estivesse diante de um milagre. Meu Deus do céu, tem chocolate de todos os países do mundo. Theo começou a contar nos dedinhos, apontando para cada item. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Parou.
confuso. Perdi a conta. Tem mais chocolate aqui do que na padaria do seu João. Tem sorvete de pistache! Giovana gritou extasiada. Eu vi na televisão. A moça do programa disse que é o mais caro do universo. Vinícius observava tudo com atenção cirúrgica, esperando o momento em que as mãozinhas pequenas se estenderiam para pegar algo. Esperando flagrar o momento da fraqueza, esperando ter sua desconfiança confirmada. Fernanda permanecia em silêncio, observando a empolgação dos filhos com uma expressão que Vinícius não conseguia decifrar completamente. Havia surpresa ali, obviamente, mas também algo que parecia constrangimento. O tio Vinícius deve ser muito amigo do Papai Noel, Theo filosofou seriamente. Só pode. Nem no Natal a gente viu tanto doce junto. Ou ele é príncipe, Giovana complementou. Príncipes têm geladeira mágica cheia de coisa boa. A Cinderela contou. Fernanda finalmente reagiu, mas não da forma que Vinícius esperava. Ela não riu da empolgação dos filhos, não minimizou a situação, não tentou distraí-los rapidamente. Em vez disso, ficou ali parada, olhando para aquela abundância toda, com uma expressão pensativa. Vinícius sentiu as pernas começarem a doer. A posição era desconfortável. O calor dentro da despensa era sufocante, mas não podia se mexer, não podia fazer barulho. Precisava ver aquilo até o fim. Theo deu um passo à frente, estendendo a mão em direção a uma caixa dourada de bombons belgas. Era agora. O momento da verdade. Vinícius segurou a respiração. Então, Fernanda fez algo completamente inesperado. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você está gostando dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Sua participação é muito importante para que mais pessoas conheçam histórias que emocionam e ensinam. Fernanda segurou delicadamente a mão de Theo, antes que ela alcançasse a caixa de bombons. Não foi um gesto brusco ou agressivo. Foi suave, maternal, firme na medida certa. Theo olhou para a mãe com aquela expressão de quem sabe que fez algo errado, mas ainda não entende exatamente o que. Meus amores, Fernanda começou, abaixando-se para ficar na altura dos olhos dos gêmeos. Vocês sabem que eu amo vocês mais que tudo nesse mundo, né? Sabemos, mamãe, Giovana respondeu, ainda com os olhos vidrados nos chocolates. E vocês sabem que a mamãe sempre ensina vocês a fazerem a coisa certa, mesmo quando é difícil. Theo acenou com a cabeça, já parecendo entender aonde aquela conversa ia chegar. Vinícius, escondido na despensa, inclinou-se levemente para a frente, sem tirar os olhos da cena. Sentiu o coração acelerar. Aquele era o momento em que descobriria quem Fernanda realmente era. Isso tudo aqui, Fernanda apontou para a geladeira recheada, não é nosso, pertence ao tio Vinícius. Ele trabalhou muito, muito mesmo, para poder comprar essas coisas. E quando algo não é nosso, não podemos pegar sem permissão. Mesmo que seja bonito, mesmo que a gente queira muito. Entenderam? Giovana fez um biquinho que derreteria o coração de qualquer pessoa. Mas mamãe, nem um chocolatinho pequenininho, daqueles bem pequenos que mal dá para ver? Theo, sempre o negociador, entrou na conversa com sua lógica infantil impecável. Mamãe, e se a gente prometer escovar os dentes 3 vezes? Não, espera, 5 vezes, a gente escova 5 vezes. Fernanda sorriu, mas manteve a firmeza. Vinícius notou que ela mordia o lábio, um sinal claro de que aquilo não era fácil para ela. Imaginou o que devia estar passando pela cabeça de uma mãe que trabalhava em 3 casas para sustentar os filhos, vendo aquela abundância toda e tendo que negar as crianças. Nem se vocês escovarem 10 vezes, Fernanda disse com gentileza. Nem se prometerem ser os melhores alunos da escola. Nem se arrumarem o quarto todos os dias por um ano inteiro. Isso não é nosso, e pegar o que não é nosso tem um nome. Sabem qual é? Os gêmeos ficaram em silêncio, pensativos. Roubar. Theo sussurrou, como se a palavra queimasse a boca.
Exatamente. Fernanda acariciou o rosto do filho. E a mamãe não criou vocês para serem ladrões. Criou para serem pessoas de caráter, pessoas honestas, pessoas que respeitam o que é dos outros. Porque no final das contas, meus amores, não é o chocolate que importa, é quem a gente é por dentro. Giovanna suspirou dramaticamente, como se tivesse acabado de perder na loteria. Mas mamãe, é tão difícil, é tipo quando a gente passa na frente da loja de brinquedos e não pode entrar. Pior, Theo complementou filosoficamente, porque na loja a gente só olha pela vitrine. Aqui tá tudo aqui na nossa frente, bem pertinho, quase pedindo para a gente pegar. Fernanda riu baixinho, mas logo ficou séria novamente. Eu sei que é difícil, mas é exatamente por isso que é importante. Fazer a coisa certa quando é fácil, qualquer um faz. Fazer a coisa certa quando é difícil, quando ninguém está olhando, quando a tentação está bem na nossa frente, aí é que mostra quem a gente realmente é. Vinícius sentiu algo estranho acontecendo dentro do peito. Uma sensação desconfortável, como se algo apertasse seu coração. As palavras de Fernanda ecoavam na despensa abafada, atingindo-o de uma forma que não esperava. Quando ninguém está olhando, a frase reverberou em sua mente. Mas ele estava olhando, escondido como um covarde, espiando, testando, desconfiando. Tá bom, mamãe. Giovanna finalmente cedeu, embora seus olhos ainda brilhassem com desejo. A gente não vai pegar nada. Promessa de dedinho. Ela estendeu o dedinho mindinho. Theo entrelaçou o dele. Fernanda entrelaçou o dela nos dois. Promessa de dedinho é sagrada, ela disse sorrindo. Theo olhou mais uma vez para a geladeira, suspirou fundo como um adulto cansado da vida e declarou: quando eu crescer e ficar rico, vou ter uma geladeira assim também. Aí eu como chocolate todo dia. E vai ficar sem dente, Giovanna provocou. Não vou não, vou escovar 10 vezes. As crianças riram, a tensão se dissipando. Fernanda fechou a porta da geladeira delicadamente, como se estivesse fechando a porta da tentação, e pegou apenas uma jarra de água filtrada do filtro ao lado. Agora vamos tomar nossa água e continuar desenhando. E quando o tio Vinícius voltar, vocês vão cumprimentar ele educadamente e agradecer por deixar a gente ficar aqui hoje. Combinado? Combinado. Os gêmeos responderam em coro. Vinícius observou os três saindo da cozinha. Theo carregava 2 copos de água com cuidado exagerado, a língua para fora em concentração. Giovanna segurava a mão da mãe, pulando em um pé só. A cozinha ficou vazia, silenciosa. E Vinícius continuou ali, escondido na despensa, suando, com as pernas doendo, sentindo-se cada vez menor. Olhou para a geladeira, ainda cheia, ainda intocada, ainda reluzente com todas aquelas guloseimas caras. E pela primeira vez, desde que havia arquitetado aquele plano todo, Vinícius Almeida se perguntou quem realmente estava sendo testado ali. Vinícius permaneceu imóvel na despensa por mais alguns minutos, processando o que havia acabado de presenciar. Suas pernas protestavam pela posição desconfortável, suas costas reclamavam da falta de apoio, mas nada disso importava naquele momento. O desconforto físico era insignificante comparado ao desconforto emocional que começava a crescer dentro dele. Conseguia ouvir as vozes dos gêmeos vindo da sala de estar. Riam de algo, provavelmente de algum desenho que estavam fazendo. Fernanda cantarolava baixinho enquanto dobrava roupas. Era uma cena tão comum, tão normal, tão pacífica, que parecia irreal dentro daquela mansão sempre silenciosa. Vinícius morava sozinho há 5 anos, desde o divórcio. A casa de 500 metros quadrados era grande demais para uma pessoa só. Mas ele gostava assim. Gostava do silêncio. Gostava da ordem. Gostava de não ter que se preocupar com mais ninguém, além dele mesmo. Ou pelo menos era isso que dizia para si mesmo nas noites solitárias. Mas agora, escondido ali como um idiota,
ouvindo risadas infantis ecoando pelos corredores pela primeira vez em anos. Algo nele se remexia desconfortavelmente. Cerca de 20 minutos depois, ouviu passos se aproximando novamente. Vinícius endireitou-se, voltando à posição de espião amador. Era Giovanna, entrando na cozinha com um copo vazio na mão. "Mamãe, posso pegar mais água?" Ela gritou para a sala. "Pode, meu amor, mas cuidado para não derramar." Giovanna caminhou até o filtro de água, concentrada na missão de encher o copo sem desperdiçar uma gota. Quando terminou, virou-se para sair, mas então parou. Seus olhos pousaram na geladeira. Vinícius sentiu cada músculo do corpo se tensionar. Ali estava, o momento que ele esperava. A criança sozinha, ninguém olhando, a tentação a centímetros de distância. Giovanna deu 2 passos em direção à geladeira. Colocou a mãozinha livre na maçaneta. Vinícius segurou a respiração, o coração martelando no peito. Ela ia abrir. Ela ia pegar algo. Ele sabia, tinha certeza, mas Giovanna não abriu a geladeira. Em vez disso, tirou a mão da maçaneta, olhou ao redor como se quisesse ter certeza de que estava sozinha e então fez algo completamente inesperado. Ela encostou a testa na porta da geladeira, fechou os olhos e sussurrou tão baixinho que Vinícius quase não conseguiu ouvir. "Eu prometi para a mamãe. Eu prometi. E promessa de dedinho é sagrada." Então, ela se afastou rapidamente, como se ficasse mais um segundo ali, pudesse quebrar sua determinação, e saiu correndo da cozinha com o copo d'água balançando perigosamente. "Theo, você não vai acreditar. Eu cheguei pertinho da geladeira e não peguei nada. Eu sou a pessoa mais forte do mundo." A voz dela se perdeu na distância, mas as palavras continuaram ecoando na cabeça de Vinícius. Uma criança de 6 anos. 6 anos, resistindo à tentação por causa de uma promessa feita à mãe, por causa de valores que foram ensinados a ela. Vinícius pensou em quantas vezes ele mesmo, um adulto de 38 anos, havia quebrado promessas quando ninguém estava olhando. Quantas vezes havia tomado atalhos éticos nos negócios porque todo mundo fazia? Quantas vezes justificou comportamentos questionáveis com desculpas elaboradas? E ali estava ele, escondido em uma despensa, tentando pegar em flagrante uma mulher honesta e 2 crianças inocentes. As pernas de Vinícius doíam tanto agora que ele precisou se apoiar na prateleira. Olhou para o relógio. Havia passado apenas 40 minutos desde que iniciara aquela vigília ridícula. Ainda tinha mais de 1 hora para cumprir as 2 horas que prometera ficar fora. Conseguia ouvir Fernanda na sala conversando com os gêmeos. "Que desenho lindo, Theo! É um dinossauro?" "Não, mamãe, é o dragão do filme que a gente assistiu." "Ah, verdade, tá igualzinho." A conversa continuava, banal e reconfortante. Vinícius fechou os olhos, tentando ignorar a dor nas pernas e o peso crescente na consciência. Tinha construído sua fortuna sendo esperto, desconfiado, cauteloso. Nunca baixava a guarda, nunca confiava cegamente. Sempre verificava, sempre testava, sempre confirmava. Esse era o segredo do sucesso, repetia para si mesmo. Mas ali, naquela despensa sufocante, começava a questionar se aquilo realmente era sabedoria ou apenas medo disfarçado de inteligência. Lembrou-se de como havia contratado Fernanda. Ela chegou com 3 cartas de recomendação, todas elogiosas. Trabalhou os primeiros 3 meses sob período de experiência, durante os quais Vinícius a observava com lupa, procurando falhas, esperando o momento em que ela revelaria sua verdadeira natureza. Mas esse momento nunca chegou. Fernanda era pontual, dedicada, honesta, nunca pediu aumento, nunca faltou sem motivo, nunca levou nada que não fosse dela. Nos 2 anos trabalhando ali, não houve uma única reclamação, uma única quebra de confiança. E mesmo assim, Vinícius não conseguia confiar plenamente, porque no fundo, uma parte dele acreditava que todo mundo tinha um preço.
que todo mundo eventualmente revelava suas intenções verdadeiras, que honestidade era apenas uma máscara que as pessoas usavam até encontrarem a oportunidade perfeita para tirá-la. Mas e se ele estivesse errado? E se existissem pessoas genuinamente boas no mundo? E se Fernanda fosse exatamente o que parecia ser? Uma mãe trabalhadora, honesta e dedicada, tentando criar seus filhos com dignidade. Vinícius sacudiu a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Não, ele precisava ver aquilo até o fim. Tinha ido longe demais para desistir agora. Ajeitou-se na posição mais confortável que conseguiu encontrar e continuou sua vigília. Mas algo havia mudado. Agora, não esperava mais ansiosamente pelo momento de flagrar uma transgressão. Agora, uma parte pequena e teimosa dele começava a torcer para estar errado. Mais 20 minutos se passaram na despensa sufocante. Vinícius alternava o peso de uma perna para outra, tentando aliviar a dor que subia pelas coxas e alcançava as costas. Pequenas gotas de suor escorriam pela testa. Queria tirar a gravata, queria se sentar, queria desistir daquela loucura toda. Mas o orgulho teimoso o mantinha ali, preso à sua própria armadilha. Foi quando ouviu vozes se aproximando novamente. Dessa vez eram os dois gêmeos, conversando animadamente. Giovanna, você viu quantos chocolates tem ali? Theo perguntava enquanto entravam na cozinha. Vi, eu contei, são tipo infinitos. Infinito não é número, bobinha. É sim, a professora falou. Infinito é quando não acaba nunca. Vinícius observou os dois se aproximarem da pia para lavar as mãos sujas de lápis de cor. Estavam tão concentrados na discussão sobre matemática que nem olhavam para a geladeira. Mas então, Theo parou, secou as mãos no pano de prato e olhou fixamente para o eletrodoméstico reluzente. Giovanna, ele disse em voz baixa, quase conspiratorial. Você acha que o tio Vinícius ia perceber se faltasse um chocolate? Tipo um bem pequenininho? O coração de Vinícius acelerou. Ali estava, finalmente, a natureza humana revelando-se. Até as crianças mais bem educadas tinham seus momentos de fraqueza. Giovanna mordeu o lábio, claramente tentada pela sugestão do irmão. Olhou para a porta da sala, verificando se a mãe estava por perto. Fernanda cantarolava ao longe, obviamente ocupada. A mamãe disse que não pode. Giovanna finalmente respondeu, mas sua voz carregava hesitação. Eu sei que ela disse, mas ela não precisa saber. A gente come rapidinho, esconde o papel e pronto. Ninguém fica sabendo. Vinícius sentiu uma mistura estranha de sentimentos. Por um lado, ali estava a confirmação que esperava. Por outro, sentia-se terrivelmente culpado por estar colocando duas crianças inocentes em uma situação tão difícil. Giovanna deu um passo em direção à geladeira, depois outro. Theo a seguiu, os dois movendo-se como pequenos conspiradores. Vinícius mal conseguia respirar, dividido entre querer interromper aquilo e querer ver até onde iriam. Giovanna colocou a mão na maçaneta da geladeira. Foi quando Theo falou novamente. Espera! Ele parou, o rosto subitamente sério. Você lembra do que a mamãe sempre fala quando a gente assiste aquele desenho do Pinóquio? Giovanna tirou a mão da maçaneta. Que mentir faz o nariz crescer? Não, bobinha. A outra coisa, que ela sempre repete. Giovanna pensou por um momento. Então seus olhos se iluminaram. Ah, que a consciência é aquela vozinha dentro da gente que sabe quando a gente está fazendo errado. É, Theo bateu palmas. E sabe o que minha consciência está falando agora? O quê? Que se a gente pegar esse chocolate escondido, toda vez que a gente olhar para a mamãe, a gente vai lembrar que mentiu. E vai ficar com vergonha. E vergonha dói mais que vontade de chocolate. Giovanna ficou em silêncio, processando a filosofia profunda do irmão de 6 anos. Então acenou com a cabeça concordando. É verdade. Lembra aquela vez que a gente pegou biscoito antes do almoço escondido? Eu não consegui olhar na cara da mamãe o dia inteiro. Fiquei com um peso na barriga. Então não vale a pena
Theo concluiu com uma sabedoria impressionante. Chocolate passa, mas mentira fica. Vinícius, escondido na despensa, sentiu algo quebrar dentro dele. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se uma parede cuidadosamente construída ao longo de anos desmoronasse de uma vez. Ali estavam duas crianças de 6 anos, enfrentando uma tentação enorme, sozinhas, sem supervisão direta, e escolhendo fazer a coisa certa. Não por medo de punição, não porque alguém estava olhando, mas porque haviam internalizado valores que eram mais importantes que qualquer guloseima. Sabe o que eu acho que a gente devia fazer? Giovanna disse de repente, os olhos brilhando com uma ideia nova. O quê? A gente devia fazer um desenho para o tio Vinícius, para agradecer ele por ter uma geladeira tão bonita, mesmo que a gente não possa comer nada. Theo bateu palmas animado. Igual quando a gente faz desenho para agradecer a Deus pela comida na oração. Exatamente. A professora sempre diz que gratidão é de graça. E a gente sabe desenhar muito bem. É verdade, eu desenho dinossauro melhor que todo mundo da classe. E eu desenho coração que parece de verdade. Os dois saíram correndo da cozinha, gritando para a mãe. Mamãe, mamãe, a gente pode pegar papel e lápis de cor? A gente quer fazer um desenho. Claro, meus amores, os lápis estão na mochila de vocês. Vinícius ficou sozinho novamente na cozinha. Ou melhor, sozinho na despensa. Porque aquele era o seu lugar agora. Escondido, envergonhado, pequeno. Olhou para a geladeira reluzente, ainda completamente intocada, e pela primeira vez em muito tempo, Vinícius Almeida se sentiu verdadeiramente pobre. Pobre de espírito, pobre de caráter, pobre de humanidade. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas havia esquecido completamente o que o dinheiro não podia comprar. A capacidade de confiar, de acreditar na bondade das pessoas, de ver o mundo com os olhos de uma criança que ainda acredita que fazer a coisa certa importa mais que qualquer recompensa. As pernas não doíam mais, ou talvez doessem tanto que ele havia parado de sentir. Não importava. Vinícius sabia que precisava ficar ali até o fim, não mais para pegar ninguém em flagrante, mas porque precisava ver com os próprios olhos até onde ia a integridade daquela família que ele havia julgado antes de conhecer. O relógio na parede da cozinha marcava 11h15. Vinícius já estava escondido há mais de 1h30. Suas pernas estavam completamente dormentes. As costas ardiam, a garganta estava seca. Mas ele permanecia ali, testemunha silenciosa de algo que jamais imaginaria presenciar. Da sala de estar, conseguia ouvir perfeitamente a conversa animada dos gêmeos enquanto trabalhavam no desenho. Theo, você está fazendo a geladeira muito torta. Parece que ela vai cair. Não está torta não, ela é mágica, então ela pode ser do jeito que eu quiser. Mas geladeira mágica também tem que ficar em pé, senão como é que guarda as coisas? Boa pergunta. Tá bom, vou fazer ela mais reta. Mas vou colocar pernas nela. Pernas? Por que pernas? Porque ela é mágica. Geladeira mágica precisa andar para levar comida para as pessoas. Vinícius não conseguiu evitar um sorriso discreto. A imaginação infantil era algo que ele havia esquecido completamente. Quando foi a última vez que permitiu a si mesmo pensar fora da caixa? Quando foi a última vez que viu magia em algo comum? Giovanna, que cor você vai usar no coração? Theo perguntou. Rosa, cor de amor. Rosa é cor de menina. Amor não tem cor de menina nem de menino bobinho. Amor é amor. Tá bom, então usa rosa, mas eu vou fazer o meu azul. Azul também é bonito. Vamos fazer os dois. Rosa e azul juntos fica lindo. Fernanda ria suavemente ao fundo. Que lindo isso, meus amores. Vocês trabalham tão bem em equipe. É porque a gente é gêmeo, mamãe. Gêmeo nasceu junto, então tem que fazer tudo junto. Giovanna explicou com orgulho. E quando a gente trabalha junto, fica mais bonito. Theo complementou. Vinícius pensou em sua própria empresa.
Quantas vezes ele realmente havia trabalhado em equipe? Quantas vezes confiou genuinamente em seus funcionários ao invés de controlá-los obsessivamente? Quantas oportunidades de criar algo bonito juntos ele havia desperdiçado por causa da paranoia? Os minutos se arrastavam. Vinícius alternava o peso do corpo de uma perna para outra, mas nada aliviava o desconforto. Várias vezes pensou em simplesmente sair dali, assumir a derrota, admitir que estava errado. Mas algo o mantinha preso. Talvez a curiosidade, talvez a vergonha, talvez a necessidade de testemunhar até o fim aquela lição que duas crianças estavam lhe ensinando sem saber. Pronto, terminei a minha parte, Giovanna anunciou orgulhosa. Espera, deixa eu acabar de colorir aqui. Pronto, agora tá perfeito. Mamãe, vem ver, ficou lindo demais. Vinícius ouviu Fernanda se aproximar. Houve uma pausa, depois um suspiro emocionado. Meus filhos, que coisa mais linda! O tio Vinícius vai adorar. A gente botou um recado aqui embaixo. Olha! Theo apontou animado. Fernanda leu em voz alta, claramente emocionada. Tio Vinícius, muito obrigado por deixar a gente ficar na sua casa hoje. Sua geladeira é a mais bonita e mágica do mundo. A gente não mexeu em nada, porque a mamãe ensinou que temos que respeitar o que é dos outros. Theo e Giovanna. Houve um momento de silêncio. Depois Fernanda continuou, a voz embargada. Vocês sabem que a mamãe é a pessoa mais orgulhosa do mundo por ter vocês dois, né? A gente sabe, mamãe, Giovanna respondeu. E a gente também tem orgulho de você. Você trabalha muito para cuidar da gente, Theo completou. Quando eu crescer, vou trabalhar muito também e vou comprar uma casa gigante para você. E eu vou comprar uma geladeira mágica cheia de chocolate para você, Giovanna acrescentou. Fernanda riu entre lágrimas. Vocês não precisam me dar nada. Vocês, sendo pessoas boas, honestas e trabalhadoras, já é o maior presente que a mamãe pode ter. Vinícius sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que chorou? Não conseguia lembrar. Certamente não no divórcio. Não quando fechou o maior contrato da empresa. Não quando comprou a mansão. Mas ali, escondido em uma despensa como um idiota, as lágrimas insistiam em aparecer. Olhou para o relógio novamente. 11h40. Ainda tinha 20 minutos das 2 horas prometidas, mas não importava mais. O teste havia acabado muito antes, e quem havia sido reprovado não era quem ele esperava. Escutou passos se aproximando. Os 3 vinham em direção à cozinha. Vamos colar o desenho na geladeira com fita adesiva, Giovanna sugeriu. Assim, quando o tio Vinícius chegar, vai ver na hora. Boa ideia. Vinícius os viu entrarem na cozinha. Fernanda segurava o desenho com cuidado, como se fosse uma obra de arte valiosíssima. E talvez fosse. Não pelo valor estético, mas pelo valor de caráter que representava. O desenho era exatamente como as crianças haviam descrito. Uma geladeira colorida e psicodélica, com pernas, corações rosa e azul flutuando ao redor, e a mensagem escrita com aquela letra infantil, irregular, mas cheia de sinceridade. Fernanda colou o papel na porta da geladeira com cuidado. Os 3 deram um passo para trás para admirar o resultado. Perfeito, Theo declarou. O tio Vinícius vai gostar muito, Giovanna concordou. Vinícius, da despensa, observava tudo com uma mistura de emoções que não sabia processar. Vergonha, admiração, arrependimento, gratidão. Tudo ao mesmo tempo. Fernanda levou os gêmeos de volta para a sala. Vinícius ficou sozinho novamente, olhando para a geladeira intocada, agora decorada com um desenho infantil que valia mais que todos os chocolates importados juntos. Ainda faltavam 15 minutos. Mas Vinícius já sabia o que faria quando saísse dali. Sabia exatamente o que precisava dizer. E pela primeira vez em muito tempo, não tinha um roteiro ensaiado. 12:00 em ponto. Vinícius olhou para o relógio e respirou fundo. As 2 horas haviam se completado. Seu corpo inteiro gritava por libertação.
As pernas formigavam tanto que ele nem tinha certeza se conseguiria andar direito. As costas pareciam ter enferrujado na posição curvada. A garganta ardia de sede. Mas nada disso importava comparado ao peso esmagador na consciência. Precisava sair dali. Precisava encarar aquelas pessoas que havia colocado à prova da forma mais covarde possível. Mas como? Como simplesmente aparecer depois de tudo que havia presenciado? Vinícius esperou ouvir as vozes vindas da sala de estar. Fernanda conversava com as crianças sobre o que gostariam de almoçar quando chegassem em casa. Era o momento perfeito. Saiu da despensa com dificuldade, as pernas quase cedendo sob seu peso. Conseguiu chegar até a porta dos fundos sem ser visto, saiu para a área de serviço e, apoiando-se na parede, esperou alguns segundos para recuperar a circulação. Massageou as pernas rapidamente, ajeitou a gravata amassada, tentou ajeitar o cabelo suado e caminhou até a garagem. Ligou o carro novamente, deu a volta no quarteirão, apenas para dar tempo de se recompor. E, finalmente, estacionou na frente da casa, como se realmente estivesse chegando de uma reunião. Antes de sair do carro, olhou-se no espelho retrovisor. O homem que olhava de volta parecia ter envelhecido anos em apenas 2 horas. Os olhos carregavam um peso que não estava lá pela manhã. Respirou fundo mais uma vez e entrou pela porta principal. "Fernanda, já voltei!" anunciou, tentando soar casual, mas conseguindo apenas soar cansado. Os gêmeos apareceram correndo antes mesmo que Fernanda respondesse. "Tio Vinícius! Tio Vinícius!" Theo gritou animado. "A gente tem uma surpresa para o senhor." "Uma surpresa linda, linda, linda!" Giovana completou, pulando de empolgação. Vinícius abaixou-se, ficando na altura das crianças. De perto, viu os olhos brilhantes de excitação, completamente inocentes, completamente puros. Sentiu o coração apertar. "Uma surpresa? Para mim?" Ele fingiu surpresa. "Vem ver! Vem ver!" Os dois pegaram cada um em uma mão dele e o puxaram em direção à cozinha. Fernanda apareceu do corredor, secando as mãos em um pano. "Seu Vinícius, espero que não se importe." As crianças fizeram um desenho e quiseram colar na geladeira. "Se o senhor preferir, eu tiro agora." "Não, mamãe, deixa ele ver primeiro," Giovana protestou. Vinícius deixou-se ser arrastado até a cozinha. Fingiu ver o desenho pela primeira vez, embora cada traço, cada cor, cada palavra já estivesse gravada em sua memória. "Nós que fizemos," Theo anunciou orgulhoso. "Eu fiz a geladeira com pernas porque ela é mágica. E eu fiz os corações porque a gente ficou muito feliz de conhecer sua casa," Giovana explicou. Vinícius ficou em silêncio, fingindo ler a mensagem, mas, na verdade, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Suas mãos tremiam levemente. A voz falhou quando tentou falar. É lindo," conseguiu dizer finalmente a voz rouca. "O senhor gostou mesmo?" Theo perguntou ansioso. Vinícius não conseguiu responder com palavras. Apenas acenou com a cabeça, ainda olhando fixamente para o desenho. Então, lentamente, abriu a porta da geladeira. Ali estava tudo. Cada chocolate, cada sorvete, cada guloseima, exatamente como havia deixado. Absolutamente intocado. Fechou a geladeira e se virou para Fernanda. Ela o observava com aquela expressão gentil de sempre, sem fazer ideia da tempestade emocional que acontecia dentro dele. "Fernanda," Vinícius começou, a voz falhando. Eu preciso confessar uma coisa." Fernanda franziu a testa, preocupada. "Aconteceu algo, seu Vinícius? O senhor está bem?" "Está pálido." "Eu não tive nenhuma reunião hoje." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda piscou confusa. As crianças olhavam sem entender. "Eu enchi essa geladeira de propósito," Vinícius continuou, as palavras saindo em um jorro descontrolado agora.
com coisas caras, tentadoras. Era um teste. Eu queria ver se você e as crianças pegariam algo. Se aproveitar que eu não estava aqui. Fernanda levou a mão à boca, os olhos arregalados. Senhor! Eu fiquei escondido. Vinícius interrompeu, envergonhado demais para parar agora. Na despensa, por 2 horas, observando, esperando pegar vocês em flagrante. Esperando confirmar minha desconfiança estúpida de que todo mundo tem um preço, de que todo mundo eventualmente mostra sua verdadeira natureza, quando acha que ninguém está olhando. Uma lágrima finalmente escapou, rolando pelo rosto de Vinícius. Ele nem tentou limpar. Mas a única pessoa que mostrou sua verdadeira natureza hoje fui eu. E foi a pior natureza possível. Covarde, desconfiado, preconceituoso. Theo e Giovanna entreolharam-se, claramente confusos com a conversa dos adultos. Fernanda permanecia imóvel, processando a confissão. Eu vi tudo, Vinícius continuou. Vi você ensinando seus filhos sobre respeito, sobre honestidade, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Vi eles resistindo à tentação quando estavam sozinhos. Vi a gratidão ao invés do ressentimento. Vi caráter de verdade. E eu... Sua voz quebrou completamente. Vinícius caiu de joelhos ali mesmo, no chão da cozinha, às 2 horas de tensão, dor física e emocional, finalmente o quebrando. Eu sinto muito, ele soluçou. Sinto muito por duvidar de você. Sinto muito por usar seus filhos em um teste cruel. Sinto muito por ser tão pequeno por dentro, enquanto finjo ser grande por fora. Theo se aproximou timidamente e colocou a mãozinha pequena no ombro de Vinícius. Tio, não chora. Você acertou na prova. Vinícius ergueu o rosto molhado de lágrimas. Como assim? Você descobriu que a gente é bonzinho. Giovanna explicou com sua lógica infantil impecável. Então agora você sabe. Igual quando a professora corrige a prova e a gente descobre que acertou. Mas eu não merecia acertar, Vinícius disse. Eu trapaceei. Eu fui injusto. Fernanda finalmente se moveu. Abaixou-se ao lado de Vinícius e colocou a mão gentilmente em seu braço. Seu Vinícius, ela disse suavemente. O senhor não é a primeira pessoa que desconfia de mim por causa da minha condição. E provavelmente não será a última. Mas o senhor é a primeira pessoa que teve a coragem e a humildade de admitir que estava errado. Vinícius levantou-se do chão, ajudado por Fernanda, os joelhos ainda trêmulos, os olhos ainda úmidos. Theo e Giovanna o observavam com aquela preocupação genuína que só crianças conseguem demonstrar sem julgamento, sem rancor. Seu Vinícius precisa sentar e tomar água, Fernanda disse com firmeza maternal, guiando-o até uma cadeira da cozinha. E vocês dois, peguem um copo para o tio, por favor. Os gêmeos correram para cumprir a missão. Vinícius sentou-se pesadamente, o corpo finalmente cedendo ao cansaço extremo das 2 horas escondido. Aceitou o copo de água que Giovanna trouxe com as 2 mãozinhas, tomando grandes goles. Obrigado, ele disse, a voz ainda rouca. Olhou para Fernanda, que permanecia em pé ao lado da mesa. Fernanda, além das desculpas que nunca serão suficientes, eu gostaria de fazer 3 coisas. Ela aguardou em silêncio. Primeiro, quero aumentar seu salário em 50%, retroativo a partir deste mês. Segundo, quero criar um fundo de educação para Theo e Giovanna. Vou garantir que eles tenham acesso à melhor educação possível, da escola ao ensino superior. E terceiro, Vinícius fez uma pausa, olhando para os 3. Terceiro, gostaria muito que vocês me dessem a chance de ser uma pessoa melhor, de aprender com vocês o que esqueci ao longo do caminho. Theo inclinou a cabeça curioso. Aprender o quê, tio? A confiar nas pessoas, a ver bondade ao invés de só procurar maldade, a entender que riqueza de verdade não está na geladeira cheia, mas no caráter que te faz não pegar o que não é seu mesmo quando ninguém está olhando. Giovanna sorriu. Igual no Rei Leão, quando o Mufasa fala que tem que lembrar quem você é.
Vinícius riu entre lágrimas, exatamente como no Rei Leão. Tio tá chorando igual quando a gente assiste aquela parte triste, Theo observou. É porque ele descobriu uma coisa importante, Giovanna filosofou. Igual quando a gente descobre que fazer a coisa certa deixa a gente feliz por dentro. Fernanda finalmente sorriu, os olhos também brilhando de emoção. Seu Vinícius, o senhor não precisa nos dar nada, mas aceito o aumento porque sinceramente eu preciso e aceito a ajuda com a educação deles porque é o sonho da minha vida. Mas a terceira coisa, essa o senhor já conquistou. Como assim? Reconhecer o erro é o primeiro passo para ser uma pessoa melhor. E o senhor acabou de dar esse passo. Vinícius levantou-se, ainda trêmulo, e abraçou Fernanda. Depois, abaixou-se e abraçou os dois gêmeos juntos. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me ensinarem a lição mais importante que já aprendi. De nada, tio, os dois responderam em uníssono. Naquela tarde, Vinícius fez algo que não fazia há anos. Sentou-se no chão da sala com Theo e Giovanna e desenhou. Desenhos horríveis de geladeiras com pernas, corações tortos, dinossauros que mais pareciam galinhas. Mas cada traço no papel era um traço novo na pessoa que ele estava se tornando. Fernanda observava da cozinha, sorrindo enquanto preparava um lanche com os chocolates que Vinícius insistiu que todos comessem juntos. Porque, afinal, guloseimas são melhores quando compartilhadas com pessoas que importam. Quando os três foram embora ao fim do dia, a mansão voltou ao silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não mais vazio, não mais solitário. Era o silêncio de quem acabou de aprender que estar sozinho com dinheiro é infinitamente mais pobre do que estar acompanhado por pessoas de caráter. Vinícius olhou para o desenho ainda colado na geladeira. Amanhã mandaria emoldurá-lo e pendurá-lo no escritório. Não como decoração, mas como lembrete permanente do dia em que duas crianças de 6 anos lhe ensinaram que o único teste que realmente importa na vida não é o que aplicamos aos outros. É o teste diário de quem escolhemos ser quando achamos que ninguém está olhando. E você? Já julgou alguém pela aparência ou condição social antes de conhecer verdadeiramente essa pessoa? Já testou a honestidade de alguém de forma escondida? Como você agiria no lugar de Vinícius? E no lugar de Fernanda? Conta aqui nos comentários sua experiência e o que você aprendeu com essa história. Se essa história te emocionou e te fez refletir sobre seus próprios preconceitos e julgamentos, compartilha com aquela pessoa que precisa aprender sobre respeito, empatia e a verdadeira riqueza que vem do caráter. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder as próximas histórias que vão tocar seu coração e transformar sua forma de ver o mundo. Nos vemos na próxima história. Até lá, lembra, o verdadeiro teste não é o que aplicamos aos outros, mas quem escolhemos ser quando ninguém está olhando.